A gravação sendo iniciada. Ok, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da classe Escavando a Verdade, a classe bíblica que busca ir ao encontro da verdade mediante a palavra de Deus. Vamos então hoje dar sequência, esse é o nosso segundo encontro. Estamos ainda na fase de introduzir o nosso tema geral, o tema do santuário, como sendo um tema transversal no qual vão aí derivar os demais estudos sobre a palavra de Deus. Vamos estar utilizando o conteúdo do santuário para expor a questão do plano da salvação, o ministério de Cristo, uh, o, todo o arcabouço a respeito, desde a entrada do pecado até a forma com que Deus solucionou esse problema. Opa, o Mozart abriu aí. Mozart, está conseguindo me ouvir, Mozart? Vamos ver se melhorou o som dele, não sei. Mas vamos lá, estamos juntos aqui para mais um estudo. Hoje, o nosso instrutor Ricardo Luz, um dos instrutores, vai estar trazendo a sequência do estudo da semana passada. Na semana passada, ele falou um pouco sobre como o pecado surgiu na criação de Deus, especialmente no universo. Hoje, ele vai abordar como isso chegou até nós, seres humanos, aqui na Terra. Então, vamos estudar muito a palavra de Deus. Não esqueça aí de estar com a sua Bíblia. Só para provocar, eu estou com duas, tá? E aí a gente vai estar estudando um pouquinho aqui, duas versões diferentes. Às vezes é bom comparar um pouquinho as traduções, é uma das normas. Quando chegar a hora de estudar sobre Bíblia, nós vamos inclusive estudar um pouquinho sobre como estudar a Bíblia, como estar harmonizando o conteúdo, trabalhando alguns princípios de hermenêutica, de homilética com os amigos também. Tá? Hoje é o nosso segundo estudo, como disse, dia 19 de dezembro agora, dessa classe bíblica, e vamos estar, então, interagindo aqui com os amigos que estão presentes ao vivo, e nós mudamos um pouquinho, você que está acompanhando aí pelo grupo de WhatsApp, tá? Eu não consegui, na realidade, hoje abrir o grupo, eu esqueci de abrir o grupo, a verdade é essa, peço perdão, mas estamos tentando abrir o grupo das 5 até as 7 da manhã, tá? Para as pessoas poderem estar interagindo por ali. Então, se você quiser, você pode estar enviando aí a sua dúvida, seu questionamento diretamente para o meu WhatsApp, a qualquer momento do dia. É um corre-corre, mas quando eu conseguir, eu chego na tua pergunta, ou respondo, ou encaminho para um devido instrutor que está cuidando dessa área. Tá bom? Então, hoje nós estamos aí trabalhando um pouquinho com essa questão da como vamos estar interagindo sem também abusar, sobrecarregar aí o aparelho, o smartphone de ninguém. Tá? Vamos então, sem mais delongas, avançar no nosso estudo. Vamos primeiramente solicitar, uma das primeiras regras para estudar a Bíblia é procurar aquele que é o autor dela, aquele que entendemos ser o autor dela, que é Deus. Deus escreveu a Bíblia, inspirou aí cerca de 40 escritores para escrevê-la, tá? Mas nesse livro ele é considerado o autor, né? A própria Bíblia diz que nada, nenhuma profecia, nada foi escrito sem a presença de Deus, sem a inspiração do Espírito Santo. E dessa forma a gente vai pedir a ele, vamos começar com uma oração, portanto, para que possamos aí ter esse entendimento aumentado sobre o estudo da palavra de Deus e então sobre nós. Tá bom? Eu vou tomar a liberdade de orar e você pode também estar fazendo o seu pedido de oração aqui mesmo no grupo, no final, quando for abertos os microfones para estar tendo a interação. Por enquanto eu vou deixar os microfones de vocês desligados, tá? E aí, depois, quando for a hora das perguntas, por favor, anote aí suas perguntas, suas colocações, suas dúvidas, suas contribuições, suas divergências. Se você, por alguma ventura, não concorda, não há problema, você pode manifestar aqui a discordância sem problema algum, desde que feito de forma respeitosa, é claro, tanto a nossa parte como a parte de todos envolvidos. Anote e coloque, se possível, participe no final aqui conosco se estiver ao vivo, ou se você estiver vendo gravado, pode estar enviando diretamente para o meu WhatsApp, tá? Ou ainda para o grupo do WhatsApp da classe bíblica Escrevendo a Verdade, certo? Sem mais delongas, vamos orar então. Oremos? Vamos orar. Ó Pai de amor, Pai de misericórdia, de bondade, nós lhe agradecemos pelo privilégio de podermos te conhecer e de poder entender uma das formas aos quais tu escolheste te revelar, que foi através das escrituras sagradas que como autor, inspiraste seres humanos a escreverem com o seu linguajar,
e a protegesse e a guardasses ao longo da história. Um dos livros mais perseguidos em toda a história e que vemos aí, devido à comparação com as diversas cópias existentes ao longo de dezenas de séculos, podemos perceber como ela se mantém harmonicamente em termos de doutrina de uma forma tão fiel. E assim, não apenas, mas também dessa forma podemos ver a tua mão. Queremos nesse momento pedir ao Pai que tu possas abrir o nosso entendimento. Estamos aqui criando esse forma de proceder da classe bíblica, já fizemos outras, mas é uma forma diferenciada que estamos tentando ter agora e tentando entender como fazer. Estamos organizando a forma de perguntas, a forma de interação, mas nesse momento em particular, que é o momento do estudo, nós gostaríamos de vir até ti nesse momento e pedir que nos ajude, Pai. Nos ajude a entender o que tu quer nos ensinar. E tu uses a cada um de nós para abrir o nosso entendimento, para que possamos mergulhar nas Sagradas Letras, na Sagrada Escritura, para de forma que possamos te perceber. Se temos aí alguma dúvida, algum desentendimento, alguma coisa, que conforme a tua vontade, tudo possa se esclarecer no tempo e da forma e através de quem desejares para esse fim. Educa, corrige, transforma, conduz a mim, a qualquer uma das pessoas envolvidas, e hoje em especial ao Ricardo Luz, que será o nosso instrutor, e que uma vez mais trará ao Pai desse conhecimento. Tens dado a esse teu filho o ministério ali das 3 mensagens, que ele tem levado através do blog já há algumas décadas esse conhecimento a outras pessoas, e que agora está partilhando aqui conosco. E dá a cada um de nós estamos tendo o privilégio de ter um bom número dos teus filhos, ó Pai, estudando a tua palavra, e gostaria de pedir que tu ajude a eles a estudarmos no dia a dia a tua palavra todos os dias, para assim estarmos nos aproximando daquilo que tu tens para nós. Oramos agradecidos, clamando por libertação do mal e uma mente mais clara e ávida por ti. Em Jesus oramos agradecidos, entregues. Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém. Ok. Eu vou então aí passar a palavra para o instrutor dessa noite, que será o nosso amigo Ricardo, tá? Pedindo que todos que porventura têm seu microfone ligado, que desliguem o microfone. O Mozart ainda não conseguiu ativar o som, eu vou tentar entrar em contato com ele para ajudá-lo. Tá? Ricardo, a palavra é sua, aliás, a voz é sua, mas a palavra é de Deus. Por favor, possa fazer uso aí da palavra. Deus abençoe. Amém. Eu vou estar com o microfone e a câmera desligada, tá? Mas eu estou aqui online. Vou tentar acessar aí o Mozo para tentar ajudá-lo a conseguir ativar o som, tá bom? Perfeito, perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É uma satisfação, um prazer muito grande poder estar de volta, poder estar com vocês. Espero que todos estejam bem e que, pela graça de Deus, nós tenhamos o estudo mais produtivo, edificante e transformador possível. Esse é o objetivo, essa é a proposta do trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, as famílias de vocês que estão aqui representadas. Que Deus abençoe profundamente, tá bom? Pessoal, na terça-feira passada, a gente viu na Bíblia a origem do problema, tá certo? Como um anjo outrora honrado por Deus, numa posição altamente privilegiada, escolheu rebelar-se contra Deus e usurpar o seu trono. Nós vimos isto na terça-feira passada. Hoje, nós vamos ver na Bíblia como o ser humano se meteu nessa encrenca. Ou seja, como o ser humano se envolveu na rebelião promovida por Satanás, antigo Lúcifer, ex-Lúcifer, como o homem se envolveu nesse conflito, nessa tragédia, e nós vamos começar, portanto, a nossa discussão dessa noite em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, verso 8. Aqueles que têm a Bíblia que podem acompanhar, por favor, acompanhem comigo este texto. Gênesis 2, verso 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Perfeito? Verso 9 agora, por favor, note. Do solo fez o Senhor Deus brotar
toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. A vegetação as árvores, evidentemente, foram criadas no terceiro dia, segundo Gênesis capítulo 1, a partir do verso 11. E vocês notam aqui que essas árvores, a vegetação em geral, ela tinha dois propósitos: ornamentar o jardim, para tornar o ambiente mais agradável e prazeroso ao ser humano, mas também tinha a função de prover as necessidades físicas de Adão e Eva. Agora, por favor, observe a segunda parte do verso 9. Por favor, acompanhe comigo. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, pessoal, havia toda a vegetação, havia toda a flora, havia as árvores frutíferas que Deus havia criado para benefício, para a bênção dos seres humanos, mas havia duas árvores diferentes nesse jardim. A primeira é chamada a árvore da vida, e esta árvore se distinguia das demais em função de suas propriedades especiais. De acordo com Gênesis capítulo 3, verso 22, o fruto desta árvore proporcionava imortalidade ao ser humano. Olha isso. Por isso ela é chamada árvore da vida. Quando Adão e Eva tomavam daquele fruto, a árvore, o fruto, lembrava a Adão e Eva que a fonte única e exclusiva de vida é Deus. Deus, que é a única fonte de vida, concedia aqui aos seres humanos, a Adão e Eva no caso, com muita generosidade, a imortalidade, que era um atributo divino, um atributo dele. Era uma imortalidade condicional. Então, todas as vezes que eles iam lá na árvore da vida, no meio do jardim do Éden, eles tomavam daquele fruto com aquela propriedade especial, com aquela propriedade sobrenatural, e aquele fruto perpetuava a imortalidade na natureza perfeita de Adão e Eva. A imortalidade era condicional, porque o único ser no universo que possui imortalidade inerentemente é Deus. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, e no capítulo 6, verso 16, o apóstolo Paulo, por inspiração divina, diz claramente que Deus é o único que possui imortalidade nele mesmo. Trata-se de um atributo exclusivamente divino, mas que Deus concede generosamente às suas criaturas de forma condicional. Condicional em que sentido? Porque eles não têm em si mesmos a imortalidade. Ela é um atributo exclusivo de Deus. Condicional porque depende de uma relação íntima com o Criador, uma relação baseada em amor, em fidelidade, em confiança. Então, a árvore da vida era uma lembrança permanente de que Deus é a única fonte de vida. E esta árvore se distinguia das demais árvores do jardim em função dessa propriedade especial. E havia uma segunda árvore. Essa segunda árvore é chamada aqui no verso 9 de a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, pessoal, ao contrário da árvore da vida, esta árvore que Deus chama de a árvore do conhecimento do bem e do mal não tinha nenhuma propriedade especial. Não tinha nada excepcional no fruto desta árvore. Era uma árvore como as demais árvores do Jardim do Éden, é claro, com exceção da árvore da vida, mas era uma árvore como todas as demais. O que tornava esta árvore diferente das outras era o fato de Deus ter escolhido aquela árvore para fazer o teste de confiança, o teste de fidelidade, de lealdade a Deus. Porque, como a gente vai ver no verso aqui daqui a pouco, Deus, ele não podia esconder do ser humano a existência do mal e do pecado, não é mesmo? Deus poderia ter protegido o homem disso aí, simplesmente não revelando a existência desse problema. Mas se Deus fizesse isso, seria contrário ao caráter dele. E, além de ser contrário ao caráter dele, se Deus os protegesse desta forma, Adão e Eva, do conhecimento da existência do pecado e do mal, que liberdade eles efetivamente teriam de escolha? Então, a árvore
do conhecimento do bem e do mal, ela representava um teste da parte de Deus. Um teste de confiança, pessoal. Porque, como a gente destacou no estudo de terça-feira passada, não existe relacionamento sem confiança. Não existe relacionamento sem amor. Não existe relacionamento que não seja por livre escolha. Como a gente disse no estudo anterior, Deus não criou seres autômatos. Deus não criou inteligências artificiais. Ele criou entidades morais livres, moralmente responsáveis e moralmente responsabilizáveis. Então, a árvore, essa segunda árvore diferente do Jardim do Éden, ela era peculiar em função disso. Era a árvore que Deus escolheu. Olha, essa árvore aqui é minha. Essa árvore aqui é o teste de confiança, é o teste de lealdade. E isso nos leva a Gênesis aqui no capítulo 2 ainda, no verso 16. Por favor, acompanhem comigo o que diz o texto aqui. Deus, falando a Adão, declara o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Por favor, note: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está claro, pessoal? A árvore do conhecimento do bem e do mal não tinha nenhuma propriedade peculiar em relação às demais árvores, com exceção, é claro, digo novamente, da árvore da vida. A árvore se distinguia em função da ordem que Deus havia dado a Adão e a Eva. Olha, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente. Veja, pessoal, o teste não era difícil. O teste não era de forma alguma complicado. Eles poderiam, Adão e Eva, desfrutar de todas as árvores do jardim. A exceção era esta aqui, que era a prova de lealdade. Olha, Adão, Eva, de toda a árvore do jardim vocês vão comer, mas desta aqui, não. Vocês precisam confiar em mim. Isso aqui é o teste de lealdade, é o teste de confiança. Porque o homem deveria escolher servir a Deus a despeito da existência do mal e do pecado livremente. Muito bem. Um detalhe importante aqui no verso 17. Quando Deus diz assim, certamente morrerás, não implicava que se Adão ou Eva tomassem do fruto que Deus havia proibido, eles morreriam instantaneamente. Não, a ideia aqui é outra, pessoal. Lembra que eu acabei de comentar que a árvore da vida era uma lembrança permanente para Adão e Eva de que a imortalidade é um dom que Deus generosamente concede, mas é um dom condicional. Se Adão e Eva escolhessem não servir a Deus, ou seja, se eles escolhessem desobedecer ao Senhor, a consequência seria essa aqui. Eles seriam privados do acesso à árvore da vida e, consequentemente, por causa da desobediência, estariam sujeitos à morte. É esse o sentido do que Deus está dizendo aqui na segunda parte do verso 17. A questão era o seguinte: o homem eu quero dizer aqui no sentido genérico, né, homem e mulher, o ser humano, ele passou no teste. O teste de confiança, o teste de lealdade, que de forma alguma era um teste difícil, de forma alguma era um teste complicado. Como o ser humano se saiu nesse teste? Bom, vamos ver, a Bíblia revela. Vamos para Gênesis no capítulo 3 e nós vamos aqui ler a partir do verso 1, tá bom? Gênesis 3, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Muito bem, pessoal, vamos por partes. Vamos começar falando da serpente. A serpente, pessoal, era um animal perfeito criado por Deus. A serpente animal, ok? A serpente como animal selvagem, como réptil. Era um animal perfeito. Haja vista que, se você der uma olhadinha no capítulo 1, versos 24 e 25, você vai perceber que quando Deus cria os animais selvagens, os animais terrestres, incluindo os répteis,
do qual a serpente evidentemente fazia parte e faz parte, né? Deus disse assim, olha, isso aqui é bom. Estão lembrados que a gente destacou isso no estudo passado? E no verso 31, quando Deus termina a obra da criação, ele diz assim, olha, isto tudo é muito bom. Então a serpente era perfeita, era igualmente perfeita. A questão é a seguinte, né? A palavra sagaz aqui, no original hebraico, ela pode ter um sentido negativo e ela também pode ter um sentido positivo. Por exemplo, se eu não estiver enganado, em 2 ou 3 textos do livro de Jó, a palavra traduzida aqui em Gênesis 3, verso 1 como sagaz, lá em Jó tem também um sentido negativo, como tem um sentido negativo aqui no verso 1. Tá certo? No entanto, no livro de Provérbios, por outro lado, há várias passagens no livro de Provérbios em que a mesma palavra é empregada de forma positiva, no sentido de ser prudente, prudência, tá certo? Eu penso o seguinte, pessoal, esse segundo sentido faz mais sentido aqui com o contexto, né? Porque se a serpente era um animal perfeito, e de fato era um animal perfeito, então a qualidade negativa aqui não se aplica a qualidade a qualidade positiva. Ou seja, a serpente era prudente no sentido de ser uma criatura nobre. Ela se distinguia das demais criaturas selvagens por sua nobreza. Então, eu penso que esta seria uma tradução mais adequada aqui no texto. Então, a serpente era um animal nobre, um animal que se destacava. No entanto, como é típico da estratégia de Satanás, ele não se apresentou pessoalmente aos seres humanos. Ele usou a serpente, que era um animal então nobre, um animal distinto, um animal destacado na criação de Deus. Ele usou a serpente como um canal, como um meio para tentar seduzir, aqui no caso Eva, conforme nós vamos considerar no texto. Está claro isso, pessoal? Então, a palavra mais sagaz aqui, uma tradução mais adequada aqui, de acordo com o contexto, é a palavra no sentido positivo, no sentido de que nós estamos falando aqui, que a Bíblia está falando aqui, na verdade, de um animal nobre. E Satanás decidiu usar um animal nobre para tentar seduzir e enganar Eva. E isso nos diz muito a respeito da estratégia do diabo. Ok? Então vamos lá. Ele começa conversando através da serpente com a mulher, o que já deve ter chamado a atenção dela, evidentemente, porque era uma coisa em comum. E ele diz assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Por favor, pessoal, note isto aqui. Vocês vão notar que à medida que Satanás, através da serpente, que era então um animal nobre, vocês vão notar que à medida que Satanás conversa com Eva, ele usa no seu argumento, no seu diálogo com Eva, palavras que Deus usou na instrução que ele deu a Adão, lá em Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17. Ele intencionalmente usa o vocabulário de Deus, mas ele mistura com as palavras de Deus a sedução da mentira. Por favor, note isto. Então ele joga com a mulher. Ele diz assim: olha, é assim que Deus disse para vocês que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? E aqui a gente tem uma outra característica peculiar. A construção desta frase, né, não comerás de toda a árvore do jardim, a construção hebraica desta frase, ela admite, pessoal, dois sentidos, duas traduções. Presta atenção nisso aqui. A gente pode traduzir essa frase assim, olha, do jeito que está aqui no texto, tá? Não comereis de toda a árvore do jardim, mas também a mesma frase pode ser traduzida do hebraico para vocês não podem comer de algumas árvores do jardim. Então, o que que você percebe aqui? Satanás, ele jogou com a ambiguidade, com o duplo sentido. Ele usa as palavras, ele usa o vocabulário que Deus usou na ordem expressa que ele havia dado ao homem para não comer daquele fruto, porque certamente se ele desobedecesse, se ele quebrasse a confiança em Deus, ele certamente morreria. Satanás usa o mesmo vocabulário do mandamento que Deus havia dado para dizer exatamente o oposto do que Deus havia dito. E ele ainda joga com a ambiguidade,
com um duplo sentido, com o objetivo de, ao mesmo tempo em que ele atraía a Eva para a sedução, ele também tinha o propósito de confundi-la. Vamos continuar lendo. O verso 2 diz assim: Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Verso 3: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os detalhes na Bíblia fazem toda a diferença. Se você comparar a resposta que Eva deu à serpente, ou seja, a Satanás, né, que falava por meio da serpente, se você comparar a resposta de Eva à serpente com a ordem que Deus havia dado em Gênesis 2, versos 16 e 17, você vai perceber que há algumas mudanças sutis, embora sejam semelhantes, há aqui diferenças muito sutis. Por exemplo, quando Eva diz assim, para que não morrais, para que não, o sentido é o seguinte: olha, se a gente comer do fruto, é provável que nós morramos, ou nós poderemos morrer se comermos do fruto. Pode não ser tão evidente isso, sabe, meus amigos? Mas quando a gente avalia esta frase no hebraico, a ideia fica mais clara. Então é o seguinte: o que Eva respondeu aqui, a resposta que Eva deu, tinha uma certa hesitação, uma certa dúvida, porque se na ordem que Deus havia dado, a relação de confiança, de obediência, deveria ser mantida com base na confiança, no amor, na fidelidade, na forma como Eva responde aqui, se refere ao mandamento de Deus, aqui no verso 3, no verso 2, perdão, ela expressa hesitação, ela expressa dúvida. E aí, a causa para a obediência aqui já não é mais a fidelidade a Deus, já não é mais o amor a Deus. A base para o relacionamento aqui, para a obediência do mandamento, se torna o medo da morte. Pessoal, isso aqui é muito sério. Olhando à primeira vista, comparando Gênesis 2, verso 17, com Gênesis 3, verso 2, há uma diferença sutil, perdão, que expressa dúvida, que expressa hesitação. E neste ponto, Eva já estava caindo no conto da serpente, pessoal. Por favor, note isto. Olha o perigo disso aqui. Já havia uma hesitação, já havia uma dúvida, já havia uma incredulidade em andamento. E outra coisa, vocês notaram que Eva não se refere, no verso 3, à árvore como sendo a árvore de conhecimento do bem e do mal, ela não menciona o nome da árvore, embora ela soubesse o nome da árvore. Ela não menciona o nome da árvore. Ela diz assim, olha, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem o tocareis, para que não morrais. Ela não menciona o nome da árvore, embora conhecesse, embora soubesse o nome da árvore. Ou seja, ela trata aquela árvore como as demais árvores do jardim. No entanto, Deus havia estabelecido uma distinção. E aqui a gente percebe que Eva vai perdendo essa distinção. À medida que ela vai dialogando com a serpente, e a serpente jogando com a sedução e com a ambiguidade, Eva vai começando a se tornar hesitante. Ela começa a alimentar ali a dúvida, a incredulidade. Pessoal, olha como o negócio aqui é sério. Muitos cristãos, muita gente que estuda a Bíblia aqui, que estuda esse texto, acredita que Eva pecou quando pegou do fruto e comeu do fruto. Não, o pecado já estava em andamento aqui, pessoal. No momento da hesitação, no momento da dúvida, no desenvolvimento da incredulidade. Vocês querem ver? Olha lá. Verso 4. A serpente continua. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Certamente não morrereis. O que Deus havia dito no verso 17? Certamente morrereis. A serpente, usando do vocabulário do mandamento de Deus, disse assim: Não, certamente não morrereis. E aqui, gente, a gente tem mais uma indicação do que consiste o engano. O engano aqui consiste no seguinte: desdizer
aquilo que Deus disse. E aqui, no caso, usando o próprio vocabulário da ordem de Deus. Olha como é que a sedução e o engano funcionam aqui, estão muito bem representados nesse texto. Então a serpente diz assim: certamente não morrereis. Porque, verso 5, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui Satanás, ele dá a tacada final para levar a Eva efetivamente para o campo da incredulidade. Funcionou? Vamos ver, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha aqui, boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para o entendimento. Pronto, pessoal. A tragédia já começou aqui. A sedução de Satanás através da serpente, jogando com ambiguidade, tentando confundir a mulher, seduzindo a mulher e fazendo ela interagir com a serpente, ou seja, com Satanás, resultou nisso aqui. Eva passou a olhar para a árvore que Deus havia proibido com outros olhos. O problema já começou aqui, pessoal. O ato dela depois pegar o fruto é só a consumação do problema que aconteceu antes. Aqui o pecado já está acontecendo. Aqui o pecado, a desobediência já está acontecendo. Porque o pecado, pessoal, ele nasce aqui dentro. A desobediência, ela começa aqui dentro. O ato é só a consumação daquilo que passou pela nossa mente, pelo nosso coração. Foi exatamente o que aconteceu com Eva. E ao ver a árvore que Deus havia distinguido das demais árvores, ao ver a árvore que era a árvore que Deus havia proibido que Adão e Eva comessem do seu fruto. Ao ver aquela árvore, enfim, com outros olhos, a tragédia começa aqui. Vou retomar o texto, tá? O verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, aos olhos dela, tomou-lhe do fruto e comeu. E como se isso não bastasse, pessoal, ela deu também ao marido. E o que o marido fez? Adão também comeu do fruto proibido. Também comeu do fruto que Deus dissera expressamente: olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer. Mas esta árvore que eu distingui das demais, esta árvore que eu separei, esta árvore que é o teste da lealdade, que é o teste da confiança, esta árvore, vocês não podem comer do fruto dela, vocês precisam confiar em mim. Porque no dia em que vocês comerem dela, vocês estarão sujeitos à morte. E o que aconteceu? Verso 7. Abriram-se-lhe, então, os olhos de ambos. Esta linguagem não poderia ser mais tragicamente irônica, porque o que o diabo havia dito através da serpente? O que o diabo havia dito através da serpente? Olha, voltando no texto aqui, olha, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E, de fato, os olhos dele se abriram, mas apenas para descobrir que estavam nus. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram ou prepararam folhas de figueira e fizeram cintas ou vestimentas bem rudimentares para si. Os olhos foram abertos, meus amigos, mas não da maneira que eles imaginavam. Os olhos foram abertos e a primeira coisa que eles perceberam ao desobedecer à ordem expressa de Deus foi que eles perderam a inocência. E aí no verso 8, olha a tragédia. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Pessoal, presta atenção nisso aqui. A primeira separação provocada pelo pecado, a primeira ruptura provocada pelo pecado em função da desobediência, em função da transgressão daquilo que Deus havia ordenado. Primeira separação, a separação entre o homem, o ser humano, e Deus em virtude da desobediência do homem.
Primeira separação. A primeira reação que Adão e Eva tiveram, uma reação instintiva, foi se esconder de Deus quando ouviram a voz dele. Pessoal, isso aqui é uma tragédia. Antes da desobediência, portanto, antes do pecado, Adão e Eva tinham plena capacidade de comunhão com Deus. Entendiam a vontade de Deus, sabiam apreciar a vontade de Deus e tinham prazer em obedecê-lo. Por causa da desobediência, por causa da transgressão, por causa do pecado, eles perderam esta capacidade. Desde então, o ser humano, ele tem dificuldade, ele não consegue entender a vontade de Deus, ele não consegue apreciar a vontade de Deus e ele não consegue viver em harmonia com a vontade de Deus, em função do pecado provocado pela desobediência. Então, a reação instintiva do casal, a reação instintiva foi se esconder, fugir de Deus. O pecado é isso, meus amigos. De acordo com a Bíblia, o pecado, em primeiro lugar, causa separação entre o ser humano e Deus em função da desobediência. Mas tem mais. Olha aqui no verso 11. Perguntou-lhe Deus, né? Deus perguntou a Adão: quem te fez saber que estavas nu? Que estavas nu, perdão? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Evidentemente, Deus que sabe todas as coisas sabia o que havia acontecido. Mas aqui Deus estava querendo dialogar com o ser humano, querendo dialogar com o homem. Olha a resposta que Adão deu, verso 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, lá no verso 8, a primeira separação provocada pelo pecado, separação entre o homem e Deus. Segunda separação provocada pelo pecado, aqui de acordo com o verso 11, separação entre entre o homem e a mulher. Então, primeira separação entre o homem e Deus por causa do pecado. Segunda separação provocada pelo pecado entre o homem e a mulher. E, por inferência, uma separação, uma ruptura no homem e na mulher. Ruptura física, ruptura emocional, mental, psicológica, tá certo? E, finalmente, pessoal, olha o que diz o verso 17. Estou apenas indo direto aos versos para a gente ganhar tempo e vocês perceberem as diferentes rupturas provocadas pelo pecado. No verso 17, Deus diz assim a Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. A terceira ruptura aqui, provocada pelo pecado, é a separação do homem com a natureza. Pessoal, pecado é isso aqui. Pecado é isso aqui. O resultado da transgressão, o resultado da desobediência é separação entre o homem e Deus, entre o homem e o seu próximo, e a separação do homem em relação à natureza, com a natureza. Então, é uma ruptura completa provocada pelo pecado. E assim se cumpre aquilo que Deus havia dito: olha, se você desobedecer, certamente você vai morrer. Desse ponto em diante, Adão e Eva foram privados do acesso à árvore da vida. No verso 22 de Gênesis 3, Deus diz assim: olha, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Note o seguinte, pessoal: Deus queria que o homem se tornasse conhecedor do bem e do mal e fizesse, a distinção entre as duas coisas através da obediência. O homem adquiriu o conhecimento do bem e do mal através da desobediência e, portanto, sentiu na pele o que isso significava. Que é a tragédia, pessoal. E por causa disso, o que Deus fez? Assim, que não estenda a mão, segunda parte do verso 22, tá? E tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, verso 25, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E verso 24, finalmente diz assim: e expulso o homem,
colocou, né, Deus, querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, a partir daqui, pessoal, Adão e Eva, e evidentemente os seus descendentes, não tinham mais acesso à fonte de vida. A árvore da vida era uma lembrança permanente de que Deus é a única fonte de vida. Pois não? Alguém quer falar? Não? Então tá bom. Era uma lembrança permanente de que Deus é a única fonte de vida. Por causa da desobediência, o homem foi privado de acesso livre, espontâneo e direto à única fonte de vida que é Deus. Por isso, meus amigos, a partir dessa tragédia, a partir do momento que Adão e Eva decidiram ouvir e se deixar seduzir pela serpente, eles passaram a fazer parte dessa trágica história de rebelião contra Deus e contra o seu governo. E a consequência, meus amigos, todos nós conhecemos através da história e através da experiência pessoal. Sofrimento, dor, morte passaram a fazer parte da experiência humana em função da desobediência. Pessoal, o pecado não é só uma questão de ato, o pecado também é uma questão relacional, separação entre o homem e Deus, separação entre o homem e o seu próximo e separação do homem com a natureza. Além disso, a Bíblia ensina que o pecado é um problema íntimo do ser humano. Paulo, por exemplo, lá em Romanos capítulo 7, deixa eu mostrar para vocês o texto aqui, Romanos capítulo 7, né? Romanos capítulo 7. Olha aqui, olha. Paulo descreveu por inspiração divina a tragédia humana, tá? O fato de que o pecado é um problema íntimo do ser humano, do qual ele não pode se livrar, a não ser que o livramento venha de fora, ou seja, venha de Deus. Então, por exemplo, aqui Paulo diz assim em Romanos, capítulo 7, verso 18. A partir do verso 18, por favor, acompanhem comigo. Por favor, note como o pecado é um problema íntimo do ser humano, por causa da desobediência. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Meus amigos, quem é que não vive esse drama? Quem é que não vive essa tragédia? A gente tem consciência do que é o certo, do que é o correto, a gente sabe a diferença básica entre o bem e o mal, a gente pensa nisso e sabe fazer essa distinção. No entanto, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal vai no sentido oposto. É disso que Paulo está falando aqui. O pecado como um problema íntimo do ser humano. Olha o verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, pessoal, é mais fácil a gente assistir a Netflix do que dedicar tempo para estudar a Bíblia. É mais fácil a gente fazer um lazer que a gente gosta, ir a um shopping center, por exemplo, do que ir à igreja. É mais fácil dedicar tempo com coisas relacionadas aos nossos interesses pessoais do que buscar a Deus através da oração. Vocês estão entendendo o que o pecado provoca? Antes da transgressão, antes do pecado, a relação entre o homem e Deus entre o homem e Deus era uma relação natural. Era uma relação espontânea. Como eu disse, o homem tinha a capacidade de entender, de apreciar, de fazer a vontade de Deus. O pecado comprometeu tudo isso aí e nos trouxe essa condição. Agora, perceba o seguinte, para a gente fechar essa linha de raciocínio bíblica. O pecado comprometeu a nossa capacidade de livre escolha. Você entende isso? Porque antes da queda, no Éden, Adão e Eva tinham plena livre escolha. Eles podiam servir a Deus livremente. Hoje, por causa do pecado, de certa forma, a nossa livre escolha foi comprometida. Por quê? Porque somos escravos do pecado. O bem que eu quero fazer, pegando as palavras de Paulo aqui para nós, né?
o bem que eu quero fazer, que eu sei que é o correto, que eu sei que é o bem que precisa ser feito, eu não consigo fazer. Porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Isso é escravidão do pecado, pessoal. A verdadeira liberdade está em Deus, está em Jesus Cristo. Voltando para Gênesis capítulo 3, para a gente fechar o estudo dessa noite, Gênesis capítulo 3, a despeito dessa tragédia, a despeito de um homem ter se unido a Satanás na rebelião contra Deus e contra o seu governo, por causa da desobediência do homem, por causa desta quebra de confiança, a despeito disso, Deus não deixou o ser humano entregue à própria sorte. Deus prometeu um meio de escape. Então, nós temos aqui em Gênesis 3, verso 15, a primeira grande promessa redentora das Escrituras. O verso 15 de Gênesis 3 diz assim: estou aqui no livro errado, perdão. Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus falando para a serpente. Serpente aqui não mais um animal. Deus está falando para Satanás aqui diretamente, tá? Gênesis 3, verso 15. Olha, porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Note que o descendente de Deus aqui está no singular. Este, o descendente de Deus, te ferirá a cabeça, e tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar, ou seja, ferirá o calcanhar do descendente de Deus. Aqui, pessoal, é a primeira grande promessa do Senhor. Aqui começa, na prática, o plano da salvação, formulado e estabelecido nos concílios eternos do Altíssimo desde antes da fundação do mundo, porque Deus não foi pego de surpresa. E Gênesis 3,15 é a primeira grande revelação de Deus, de que o ser humano não foi entregue à própria sorte, que a despeito da transgressão, que a despeito do pecado, Deus proveu um meio de escape. E por isso a gente diz, né, que a fé cristã é uma religião de redenção, um livramento sobrenatural, uma operação de resgate. Porque nós, seres humanos, na condição pecaminosa, não temos a menor condição de reverter esse problema. Nós necessitamos de um livramento que venha de fora, um livramento externo, e este livramento só pode vir de Deus. A nossa esperança está aqui em Gênesis 3,15. E onde é que entra o santuário, que é o grande tema desta série de estudos? A doutrina bíblica do santuário, a revelação bíblica do santuário, vai desenvolver o significado espiritual, o significado prático desta grande promessa que Deus faz aqui em Gênesis 3,15. O santuário vai revelar para nós em que consiste de fato o programa divino de redenção e como você e eu podemos ter acesso a ele. Pessoal, que Deus nos abençoe, que Deus nos guie através dessa jornada ao descobrirmos as grandes verdades essenciais da salvação gravadas no tabernáculo, na doutrina do santuário, que é um desenvolvimento do plano divino de redenção da promessa do Senhor feita aqui em Gênesis 3,15. Que o Senhor nos abençoe e derrame uma porção dobrada do Espírito Santo sobre nós, para que nós tenhamos a sabedoria e o discernimento de compreender esse plano, pessoal. Porque você concorda comigo, né, que deve haver pelo menos um sentimento de urgência aqui, né? A Bíblia revela o problema, a Bíblia revela a natureza do problema, e ela se concentra em revelar para nós a solução de Deus para o problema e como nós podemos ter acesso a ele. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Amém. Estou à disposição, viu, pessoal? Não sei se o doutor Guilherme está aí. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer uma colocação? Por favor, esse é o momento, podem ficar à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, estou aqui à disposição. Não só eu, mas os demais instrutores também.
Uma pergunta no chat. Opa, uma pergunta no chat? Não. Não? É um Então tá bom. comentário só. Amém. Então tá bom. É bem explicadinho, bem claro e didático. Um comentário aqui. Opa, recebemos um comentário aqui. Obrigado pelo feedback, viu? Obrigado. Fico feliz por isso. Que Deus seja louvado. Obrigado. Pessoal, eu não estou ouvindo ninguém aqui. Eu não sei se alguém está me ouvindo e me vendo, mas enfim, eu não ouço ninguém. Eu só estou recebendo as mensagens aqui pelo chat, tá? Então, se alguém está tentando falar. Oi, oi, Ricardo. Oi, Ricardo, oi. boa noite. Opa, agora estou ouvindo. Boa noite. Aqui é o Diogo, beleza? Ô, Diogo, meu amigo, que bom tê-lo aqui. Que Ô, satisfação, graça e viu? paz. Puxa, graça e paz, meu Pô, amigo. Deus satisfação é nossa abençoe. aqui de. Opa, o A prazer é satisfação é todo nossa meu. de ter essa aula. É só uma pergunta aqui que eu Pois tava não, vendo. Diogo. Por favor, Aqui pode fazer a pergunta, no, meu amigo. no verso de Gênesis 3, o versículo 23, Pois não. aqui menciona: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. A minha dúvida, tipo assim, é o lançou ou os lançou, tipo Adão e Eva, ou foi só Adão, ou Deus, ele generalizou tudo. Não, aqui é um casal, né? Ele lançou o Então, casal fora. Tanto ele expulsou do Jardim do Éden, os uhum. colocou fora do Jardim do Éden, tanto a Adão quanto a Eva, né? É o É que ele casal aqui, colocou né? o lançou, né? Então eu fiquei assim, Sim, sim. é Mas que, é eu, o homem e a mulher, é que eu né? não É tinha o prestado casal. atenção. É o casal, É o casal né? mesmo, É o casal, exatamente. Porque Deus se dirige aos dois aqui, né? aos Deus se dois, que dirige a ambos legal. aqui, perfeito. Legal não, né? Não, é legal que Obrigado eu falo pela. a explicação. Ô, Diogo, obrigado pela pergunta, viu? Não, eu que agradeço. Pela pergunta e pela participação de vocês aqui, que nos enche de alegria, viu? Amém. Obrigado, Ricardo. Amém. Você sabe, Deus pessoal, eu abençoe. tenho. Amém. Deus abençoe vocês também. Obrigado, viu? Pessoal, vocês sabem que eu tenho uma séria dificuldade de falar quando eu não vejo as pessoas, né? Eu estou acostumado a falar ao público olhando nos olhos, que é sempre uma experiência mais interessante, né? Então, para mim é um desafio falar e não poder vê-los. Superação, sempre uma coisa boa. Com certeza, doutor Guilherme, com certeza. É uma experiência nova, né? Estamos aprendendo. Daniela abriu o microfone, não sei se ela quer falar. Pode ficar à vontade. Na verdade, deixa eu abrir o vídeo também. Na verdade, eu Opa, abri o microfone, tudo bem? tudo bem, Daniela? Na Como vai? verdade, eu abri o vídeo e o microfone porque você disse assim, não gosta de falar e não vê quem são as Ah, é pessoas. muito ruim, muito ruim. Aí eu disse, eu vou dar um oi para ele saber Opa, quem eu sou, só que para não se sentir maravilha, tão olha. sozinho, Poxa, me senti agora lisonjeado, viu? Muito obrigado pela sensibilidade e pelo prazer de poder vê-la, vê-la tá? e ouvi-la. Então foi uma excelente explanação, tá? Fiquei aqui ouvindo atentamente, então Que bom, fico feliz por isso. foi muito bom mesmo. Parabéns. Obrigado, viu? Muito obrigado. Deus seja louvado. Que Deus abençoe você, a sua família. É um prazer conhecê-la, viu? Igualmente, igualmente. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou fechar aqui para alguém mais poder falar. Tá, fica à vontade, mano. Muito obrigado, viu?
Temos mais algum questionamento, alguma dúvida, alguma colocação? Aproveitem aí a presença do Ricardo. Bom, não havendo, fica... Opa, para que chegou alguma mensagem no chat, que eu só vou dar uma olhadinha o que é, Ricardo, Pois de não, repente tem pois alguma não. dúvida. Tá, Moser está pedindo se você pode explicar melhor o verso 15. Pois não. Gênesis 3,15. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Em primeiro lugar, Deus faz uma distinção aqui. Não tem como fazer um acordo com o mal. Não tem como fazer uma aliança com Satanás. É uma relação irreconciliável. Deus estabelece uma diferença aqui fundamental quando ele diz assim, olha, eu porei inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. E aqui a gente já tem um desenvolvimento acontecendo aqui, tá? Porque embora Deus esteja se dirigindo a Eva, a mulher aqui, ao longo do desenvolvimento do programa divino de redenção ao longo da Bíblia, a gente vai perceber que a mulher vai se tornando símbolo do povo de Deus, da linhagem do povo escolhido, da igreja de Deus. Então Deus faz uma distinção entre os descendentes, Satanás e seus descendentes, né? E a mulher e a descendência da mulher. A mulher, Eva, mulher, ele estava se dirigindo a ela, evidentemente, mas também mulher no sentido de igreja, de povo. Pessoal, isso vai ficar mais claro quando a gente entrar na parte profética, mas eu estou adiantando para você já ter uma ideia do que a gente está tratando aqui, tá? Ou melhor, do que Gênesis 3,15 está tratando aqui. Então, a ideia aqui é de separação. Não tem como conciliar. Não tem como fazer um acordo. Não tem como fazer um arranjo. A inimizade é total e completa. Não há como haver reconciliação. E aí, quando Deus estabelece essa distinção, ele estabelece essa inimizade, ele traz a promessa. Olha, eu vou fazer a diferença, Deus dizendo, né? Eu vou fazer a diferença entre a serpente e os descendentes da serpente, e a mulher e o descendente da mulher. Por favor, note que é no singular. E Paulo explica para nós quem é esse descendente. Olha aqui, ó. Vem comigo para Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, meus amigos. Então, no verso 16, Paulo escreveu as seguintes palavras inspiradas. Por favor, me acompanhe e preste muita atenção. Ora, Paulo diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Aqui Paulo está se referindo à promessa que Deus havia feito a Abraão. Essencialmente, a promessa que Deus fez a Abraão, essencialmente falando, é a mesma promessa de Gênesis 3,15, tá certo? Então, presta atenção. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. Agora note, por favor. E ao teu descendente, que é Cristo. Portanto, irmãos, o descendente de Gênesis 3,15 da mulher, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que destruiria efetivamente Satanás, o mal e o pecado, o descendente é Jesus Cristo. O descendente da mulher é Jesus Cristo. Esta profecia, esta grande promessa, é a primeira grande promessa de Deus na Bíblia. E esta promessa é centrada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nunca planejou que o pecado existisse. Deus nunca planejou que o mal existisse. O pecado e o mal foram resultados da livre escolha, primeiro de Lúcifer, depois de Adão e Eva. Cada um escolheu, cada um decidiu. Mas Deus, ele assume a responsabilidade, como se o problema fosse dele. Deus não é responsável pela existência do mal. Deus não é responsável pela existência do pecado. Mas ele assume a responsabilidade como se a culpa fosse dele. Ele assume o custo. É isso o que essencialmente diz Gênesis 3, verso 15.
Ao passo que Cristo, por ocasião da sua volta a esta terra em poder e glória, vai ferir a cabeça da serpente, a serpente, por sua vez, Satanás, né, ferirá o calcanhar de Jesus Cristo. É uma alusão ao ato de redenção na cruz, quando Jesus derramou na cruz o seu sangue por nós e em nosso lugar. Aqui nós temos a síntese, em Gênesis 3,15, do programa divino de redenção, cujo personagem-chave é Jesus Cristo, a única e mais extraordinária figura que o mundo já conheceu. E é a partir desse texto de Gênesis 3,15, dessa grande promessa de redenção centrada em Jesus Cristo, que a gente vai desenvolver a compreensão bíblica do santuário, que vai detalhar para nós em que consiste esse programa divino de redenção e como nós podemos ter acesso a ele. Tá bom? Pela graça de Deus. Deus seja louvado. E a questão Amém. do pisar a Amém. cabeça e ferir, você ter o calcanhar ferido também ilustra os opostos do resultado, das dimensões, né? Sim, sem dúvida. Então, sem ambos dúvida. terão mortes, porém são Sim. mortes diferentes. Com Então, certeza. o calcanhar está distante da cabeça e um ferimento no calcanhar não leva à morte. Não. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou e permanece vivo até hoje e Amém. eternamente. Já Amém. Satanás Perfeito. não está morto, mas terá morte, morte eterna definitiva. Com Então certeza. também tem essa ilustração do resultado, até onde isso levou. Tá? Perfeito. Temos mais uma mensagem no chat, deixa só eu verificar Pois não. aqui. É apenas um agradecimento do próprio Mozart. Muito bem, o grato, me diz. Eu agradeço Tá? pelo feedback. Deus seja louvado. Amém. Mais algumas colocações, algum questionamento, alguma dúvida? Fiquem à vontade, meus irmãos, aproveitem o historiador aí, professor e historiador, conosco aí. Tá? Nós Eu estamos também sou um planejando. estudante. Com certeza, com certeza. Hoje, como professor, mas estudante, todos somos todos os dias, né? É verdade. Ok. Não havendo mais vamos dar mais uma chance, mais algum questionamento, se quiserem aproveitar, tá? Fiquem à vontade para aproveitar. Se houver algum questionamento, pode abrir o microfone e pode fazer a pergunta ou ainda, né, a colocação para o comentário do Ricardo. Opa, alguém com o nome de Olá, abriu o microfone. Desejaria falar alguma coisa? Nós concluímos a aula, eu vi que você entrou agora há pouco, tá? Estamos na parte de perguntas. Nós conversamos um pouquinho sobre como o pecado chegou no mundo, no ser humano. Não sei se tem algum questionamento ligado a isso, se você estava presente antes e eu não vi, me perdoe. Me parece que você já tinha entrado e saiu. Não, microfone fechado. Ok? Então, se não há mais colocações, nós encerraremos por aqui. Ô, Guilherme, só mais uma Fala, perguntinha, Mogo. tá me ouvindo? Claro, te ouvimos, pode falar, meu amigo. Assim, ó, essa explicação do professor aí, do Ricardo, muito bacana, muito joia, um discernimento muito legal, bacana. Isso foi como o pecado chegou ao homem, né? É isso, né? Perfeito. Isso. Na Perfeito. semana passada nós E falamos sobre como o pecado chegou no universo, né? Como ele surgiu, o surgimento dele. E hoje, a origem dele. E hoje nós conversamos sobre como ele chegou até nós. Tá? tá. Eu não vi a anterior, que já existia o pecado antes, então, né? Com a Já. queda de Satanás, do Perfeito. anjo. Isso, Tá, isso. Perfeito. entendi. Tá, Então, essa explicação hoje é como chegou até o homem, né? Na criação do homem, de Deus, é isso, né? perfeito, Exatamente. moço. Aí, assim, Tá, se você joia. quiser, Joia, Mogo, joia, joia. as reuniões são gravadas, né? Nós deixamos o link lá no grupo. Eu não sei se você, porventura, entrou no... Eu não sei, Mogo, me desculpe. Se você, porventura, entrou no grupo depois de ter sido postado, você pode pedir lá, dizer, ó, eu não acho o link do encontro Tá. anterior e eu mando o link para você de novo, sem problema Né? nenhum. Joia, joia, joia. Não, bacana, bacana. Muito bem, muito joia. Gostei bastante. Deus Agradeço. abençoe, meu amigo. Obrigado. Amém. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Ok. Não havendo mais outras colocações, então encerramos aqui. Meu amigo Ricardo, você pode encerrar com uma oração para nós? Opa, com prazer. Vamos orar então, meus amigos.
Senhor Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Cristo, nosso Senhor, pelos momentos edificantes que passamos aqui ao estudar mais uma etapa da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos proporcionar esse espaço. Muito obrigado por nos proporcionar a liberdade para estudarmos a Bíblia confortavelmente. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados e, pela graça de Cristo, Senhor, derrama sobre nós uma porção especial do Teu Santo Espírito para que Ele nos dê sabedoria, discernimento, sensibilidade, para que, à medida que nós avançarmos no conhecimento da Tua palavra, do plano divino de redenção, nós não apenas sejamos edificados, mas, sobretudo, transformados pelo poder da Tua palavra. Por favor, Senhor, abençoa cada um dos participantes aqui dessa noite, cada uma das famílias aqui representadas, dá-nos um restante de semana abençoado na Tua companhia, salva-nos para o Teu reino, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito obrigado, Ricardo, mais uma vez. Prazer. Muito É um prazer. obrigado, Camila, que deu apoio e poder nos desfrutar aí dos teus conhecimentos. Que bom que Amém. teremos, inclusive, mais aulas contigo. Tá? Amém. Amém. Será uma satisfação. Obrigado. Amém. Na terça-feira que vem, o nosso instrutor será o Roberto Castilho. Ele estará conversando conosco a respeito de algumas coisas da parte histórica ainda do santuário, mostrando a respeito do êxodo, da saída ali do Egito e a importância do entendimento correto para entendermos, então, o contexto no qual o santuário, o primeiro santuário se enquadra, que é o santuário templo, chamado tabernáculo, né? Pois nós vamos falar aí sobre os demais santuários também e vamos estar passando, inclusive, para vocês, aqueles que se interessarem, alguns materiais auxiliares aí para aprofundar ainda mais o conhecimento. Tá? Mais uma vez, queremos agradecer aí os que estiveram presentes conosco, mais de 15 pessoas que estiveram presentes conosco aqui ao vivo, e também os que assistirão essa reunião gravada, nós temos mais de 100 pessoas no grupo, tá? Os que assistirão essa reunião gravada e estarão aí interagindo, tendo a oportunidade de interagir nos dias que se seguem. Então, da enquete que nós fizemos ali sobre como conduzir a questão do grupo, optamos como administradores, né, inclusive ouvindo ali uma consulta que fizemos às pessoas no grupo, de fazermos, então, o grupo fica fechado, sendo aberto periodicamente, vai ficar aberto das 5 às 7 da manhã, tá bom? Diariamente, com exceção do sábado, tá? Então, de domingo a sexta-feira, das 5 às 7 da manhã, vou estar abrindo o grupo. Eu tenho que lembrar, tenho que acostumar nessa rotina nova aí, na hora que entrar na minha rotina, eu passo a fazer tranquilamente. Ou pode qualquer colocação ser enviada a mim em qualquer momento, tá? Você pode aí estar acessando o meu WhatsApp, vou deixar aqui o meu número, coloco lá no grupo de novo, mesmo procura no grupo, ali o mais 55 49 999 19 38 40, certo? E aí, conforme for o assunto, eu encaminho para o instrutor. Lembrando que as perguntas devem ser feitas relacionadas aos estudos já feitos, tá? Então, ou estudos que já aconteceram, ou o estudo atual dessa semana, que é o caso que estamos começando. Então, cada encontro, né, de estudo nosso, no caso, cada terça-feira, inicia uma sequência de assuntos. Na terça-feira seguinte, muda, tá? Você pode perguntar sobre estudos já feitos, ou pode perguntar sobre o estudo atual. Se perguntar de um estudo que vai ser futuro, eu vou dizer assim, ó, nós vamos ver isso aí sem problema mais para frente. E aí nós chegamos lá, tá? A gente tenta responder alguma coisinha pontualmente, mas assim, vai aprofundar e responder melhor quando chegar a vez, tá bom? Alguma colocação? Pode mais uma vez, então, dizendo, fazer ou no grupo ou para mim em conversa privativa. Muito obrigado pela presença de todos. Uma vez mais, Ricardo, muito obrigado aí pela tua companhia de sempre, né? Não é de hoje. Tá? Prazer é meu. Você está guiando e conduzindo aí. Temos um áudio aberto, eu estou fechando. Tá? Já fechei aqui. Que Deus os abençoe mais uma vez. Até então, a próxima terça-feira no encontro ao vivo e ali no grupo, com as interações que faremos no grupo. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Finalizando então aqui a gravação e o encontro de hoje. Quem tiver algum motivo de oração, não esquecer de colocá-la lá no grupo. Só coloca assim, ó, uma hashtag pedido ou oração, tá? E aí escreve o que você quiser. Aí a hashtag é para facilitar a encontrar mais fácil quando nós lembrarmos de orar, tá bom? Grato a todos, então. Opa, temos mais uma mensagem aqui, será que ainda dá tempo? É uma boa noite. Obrigado.
Deus abençoe. Então, a todos aí, um abraço, uma boa noite, bom descanso.